Terceiro episódio das Five, esse chamado Contatos Imediatos, e parece que esse título tem muito a ver com tudo que aconteceu com os personagens nesse episódio. E eu não tô falando de contatos imediatos com extraterrestres. O que aconteceu nesse episódio foram alguns personagens encontrando uns contatinhos, alguns até que a gente já conhece, né? Ou tendo um contato, digamos assim, mais palpável, né? Mas chega de enrolação e vamos direto pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E esse terceiro episódio, gente, que loucura! O que foi que aconteceu? O que tá acontecendo? E foi tanta coisa, tanta informação, que a hora que o episódio acabou, eu levei até um susto, que eu falei assim, mas já? De novo um episódio curtinho, né? Ficou igual o episódio anterior ali pelos 30 minutos. E ele já começou maravilhoso, né? Com um beijo gay do Guto com o contatinho dele. E que beijo caliente, né? Foi tão quente assim, foi tão intenso esse beijo que até a Benê sentiu uma coisinha ali. Daí ela interrompe o beijo dos dois porque ela e o Guto precisam ir pra igreja, né? E, gente, que bizarra essa situação. A Benê e o Guto namoravam, daí eles terminaram porque o Guto se assumiu gay, mas eles continuam indo pra igreja, né? Tocar e cantar. E eu fico pensando muito na Benê, tadinha. Você namorava com a pessoa, tinha planos com ela e agora, além de não estar junto, você continua fazendo o mesmo trabalho com ela e ainda é obrigado a ver ela beijando outra pessoa. Parabéns, Benê, mas eu, sinceramente, não tenho maturidade pra isso. E a Benê achando que era o namorado do Guto, né? E o Guto teve que explicar pra ela que, na verdade, ele conheceu no aplicativo de sexo. E eu achei interessante a conversa deles, a Benê falando que achava que ele não gostava de sexo e o Guto falou também que não achava que gostava de sexo, e na verdade é porque ele ainda não tinha experimentado com homens. E isso é algo que eu já tinha até comentado em outros vídeos, né, que tinha uma possibilidade do Guto ser assexual, mas na verdade é porque ele ainda não tinha experimentado sexo com homens. Mas a reação que a Benê teve quando ela viu o Guto beijando o contatinho, né, despertou alguma coisa dentro dela que ela queria entender o que era. Afinal de contas, né, eram dois homens se beijando e a Benê sentiu algo que aparentemente ela não tinha sentido antes. Então a Benê foi falar com a Lika e elas tiveram uma conversa muito interessante sobre sexualidade. Lá no primeiro episódio, a Benê tinha falado que ela e o Guto só tinham feito sexo 2 vezes e agora ela fala, né, que ela não tem atração por outras mulheres e ela não sente muita atração por homens. E nessa dúvida que a Benê tá quanto à própria sexualidade, ela pergunta pra Lika, né, como que a Lika se descobriu, e eu achei muito bom a Lika ter falado que não sabe ainda se é 100% lésbica. É uma dúvida que tava rolando, né, se a Lika é bissexual ou lésbica, porque na Malhação ela se relacionou com vários caras antes de começar a ter um relacionamento com a Samantha, mas aqui nas Five a gente vê ela se relacionando só com mulheres, e daí ficou aquela dúvida, né? Porque algumas pessoas antes de se descobrir gay ou lésbica passam por um período de experimentação que pode ser confundido com bissexualidade. Mas nesse caso a Lika falou que não sabe se é 100% lésbica e tudo bem. Acho que ninguém é obrigado a se definir e pode viver tranquilamente sua sexualidade sem precisar se rotular. Pra quem acompanha as lives que tem na Globoplay, toda segunda-feira, onde as atrizes discutem o episódio da semana anterior, a Ana Hikari, que faz a Tina, falou uma coisa muito legal. Pra quem não sabe, ela é assumidamente bissexual e ela defende isso, que as pessoas não precisam necessariamente se rotular. Mas ela quis falar publicamente da sua bissexualidade e trazer uma discussão quanto a isso, porque dentro da sigla LGBTQIA+, muitas dessas letrinhas às vezes ficam meio apagadas, né, e não são levadas a sério pela comunidade. Mas nesse episódio a Lika continuou sem se rotular e tudo bem. Ela só falou que depois que ela se apaixonou pela Samantha, o mundo dela se abriu. E foi muito engraçado porque a Benê perguntou pra Lika se ela achava que o Guto também tinha se descoberto dessa forma, e a Lika falou que achava que o Guto já sabia, mas ele não queria admitir. Então a Benê, querendo entender mais da própria sexualidade, foi lá procurar o vizinho creepy, o Nem, e começou a ver uns pornô com ele. E apesar da loucura e da estranheza da cena, né, com o Nem mostrando pra Benê vários tipos de pornô, de homem com homem, mulher com mulher, até sadomasoquismo a 3. Foi tudo construído com tanto cuidado e com tanta delicadeza que uma cena que poderia ser muito estranha acabou sendo muito sensível. A Benê se sentiu da mesma forma assistindo todos os tipos de pornografia e ela de fato só foi ter alguma reação quando o Nem pediu pra ela tirar a blusa e começou a tocar nela. E de novo, gente, foi uma cena muito sensível, muito delicada. A gente vê que tudo que o Nem faz, ele faz com muito respeito a Benê, ele até se afasta, né, e a Benê puxa ele de volta.
dela, e é ele, inclusive, que encerra aquele momento. Daí a Benê volta pra casa e tem aquele momento onde ela não consegue dormir direito, então ela toma um banho e começa a se tocar. E que cena linda da Benê se tocando, se sentindo e descobrindo onde ela podia sentir prazer. E esse contato que a Benê teve com ela própria foi tão bom que depois a gente vê, né, ela chegando na igreja até meio corada, com um sorrisinho assim, e falou: não, hoje eu vou tocar sozinha. E solta um fantasma da ópera maravilhoso na igreja. E se por um lado temos a Benê, que tá procurando a própria sexualidade, do outro temos a Lika, né, que resolveu que não vai mais pegar ninguém. Tudo que ela viveu no episódio anterior com a jornalista fez ela refletir sobre o que ela tava fazendo consigo própria e com as outras pessoas. E nisso a gente já consegue perceber um pouquinho da evolução da Lika, né, porque no primeiro episódio teve aquela menina que apareceu de manhã na casa dela, que ela nem lembrava o nome. Daí no segundo episódio, quando a Lika tem aquele caso com a jornalista e fica toda encantada por ela, a jornalista que não lembra o nome da Lika, além de ser casada com outra mulher, e a Lika resolve usar seu tempo livre para procurar alguns hobbies e pedir desculpa para a ex. É, minha gente, Samantha apareceu no terceiro episódio. A Lika chamou a Samantha pra sair e pedir desculpa por, durante o relacionamento das duas, ela não estar tão presente quanto deveria. Ela disse que não se entregou o suficiente, que estava ali sem estar. Essa conversa da Lika com a Samantha foi até interessante pra gente entender o motivo do término, e foi fofo quando ela contou todo o caso que ela teve com uma mulher casada, né, e chamou isso de karma. Mas o que a gente quer mesmo é o que? É Samantha e Lika juntas de novo, né? Mas parece que tá um pouquinho difícil ainda. Primeiro que a Samantha disse que está muito bem no relacionamento dela com a Renata, né, que a gente conheceu lá no primeiro episódio, e que elas já estão pensando em morar juntas. E no momento da despedida, né, naquele abraço, naquela coisa entre as duas, que é o momento onde a Lika poderia ter ficado só ali, sabe, com a Samantha entendendo que a Lika tá evoluindo, e daí construindo isso, sabe, vamos plantar a sementinha na Samantha. Mas o que a Lika fez? Tentou dar um beijo na Samantha. Daí a Samantha empurrou, a Lika ficou lá com cara de tacho e ferrou todo o rolê. Tá difícil. E outra que tá com dificuldade nos relacionamentos é a Kayla, né, minha gente? A Kayla aproveitou que o Tunico foi pela primeira vez dormir na casa de um amiguinho pra investir nos aplicativos. E só um parênteses dessa cena da Kayla arrumando as coisas pro Tunico ir pra casa do amiguinho. Que fofo o Tunico ter uma boneca da Ladybug. Foi uma cena tão natural e tão sutil, sabe? Do Tunico pedindo a boneca e a Kayla pegando e colocando na mochila, que, gente, eu amo como os brinquedos de menino e de menina estão sendo ressignificados, sabe? Não existe isso de brinquedo de menino ou de menina. É um brinquedo e ponto. E não é o Tunico brincando ou não brincando com uma boneca que vai tornar ou não ele LGBT. Deixar um menino brincar com uma boneca só vai fazer dele um homem melhor. E se por um lado a Kayla tá criando um homem incrível, por outro ela está com dificuldade de encontrar homens pra ela própria. Quando ela tá com a Tina e com a Ellen no Minhocão, ela fala, né, que ela está subindo pelas paredes praticamente, e depois com o Guto e com a Lika, ela tem uma das melhores conversas sobre aplicativo. Primeiro o Guto, né, que agora está todo lá nos apps, começa a dar umas dicas pra Kayla, né, falando que ela tem que melhorar um pouquinho o perfil dela, e inclusive mudar a profissão. Mas quando o Guto começa a dar umas dicas de como a Kayla deve flertar, a Lika dá uma barradinha falando que paquera hétero acontece de outra forma. A conversa deles sobre app hétero versus app gay, gente, que maravilhoso. E depois da Lika explicar toda a burocracia de um encontro hétero, o Guto fala: sou muito agradecido por ser gay. E a Lika fala: eu também. Não sei se vocês sentiram, mas o Guto parece até mais solto agora que ele se assumiu, né? E finalmente a Kayla consegue seu encontro, né, com o contatinho do aplicativo. E nesse encontro com o Kleber a gente percebe que a Kayla tá meio enferrujada, né? Ela já solta que tem filho, já fala que o parto foi no metrô. Ah, é uma loucura. Mas o cara foi super fofo, eles ficam até mais soltos depois. E daí tem a mentirinha que a Kayla colocou no aplicativo, né? Porque lá ela mudou a profissão dela, que antes estava atendente de call center e agora está atriz de musical, que é o que a Kayla considera seu emprego dos sonhos. Lá no vídeo que eu fiz sobre Malhação Viva a Diferença, eu falei que a atriz que faz a Kayla foi descoberta numa escola de teatro musical, e eu tô gostando como isso está sendo construído na história da Kayla, e quando voltar para esse assunto a gente se aprofunda mais. Então o Kleber, achando que de fato é essa a profissão da Kayla, resolve levar ela pra curtir um karaokê. E gente, a Kayla me representa muito no karaokê. No começo, quando ela ainda tá sóbria, né, ela vai lá, canta com o Kleber, eles se beijam, todo mundo aplaude, né? Ai, que fofo. Mas o karaokê, gente, é um universo mágico, é um lugar que quando você entra, você
se transforma. E daí você vai bebendo um pouquinho, vai bebendo mais um pouquinho, vai fazendo amizade com uma pessoa, com outra. Daqui a pouco você tá no palco cantando com pessoas que você nunca viu na vida, mas que você já considera seus amigos de infância e já tá dedicando música pra essas pessoas que você acabou de conhecer. Daí o Kleber que queria, né, uma coisinha lá com a Keila queria também, né, mas a música falou mais alto e ele acabou abandonando ela lá, que aparentemente nem se importou. Enquanto isso, temos Ellen, né, que no episódio anterior teve aquele ataque de ansiedade. Daí a gente vê no começo do episódio, né, que parece que ela tá relaxando lá no minhocão, ouvindo música e tal. Mas quando a Tina e a Keila chegam, percebem que na verdade ela não está ouvindo música, ela está ouvindo um podcast, porque essa menina não para um segundo. E voltando mais uma vez na live das Five, a Slane, a atriz que faz a Ellen, falou uma coisa muito interessante sobre as pessoas pretas precisarem sempre se esforçar para se sobressaírem as pessoas brancas. É muita pressão para que ela sempre seja melhor, para ela conseguir se destacar de alguma forma. Para uma pessoa preta se destacar, ela não pode estar no mesmo nível que uma pessoa branca, ela tem que estar num nível acima para ela conseguir ser vista. Então é super entendível toda essa cobrança que a Ellen faz em cima de si. Mas mesmo assim ela precisa relaxar, né? Foi pedido do médico, como elas falaram. E quem surge então? O contatinho da Ellen, o Lito, que apareceu lá no primeiro episódio, né? Eles se conheceram naquela baladinha. Rolou todo aquele clima que a Ellen evitou, né? Por ela estar noiva. E o Lito aquele dia tinha chamado a Ellen para ajudar ele, mas ela a princípio tinha recusado. Porém, nesse episódio ela foi. A Ellen ficou fazendo o que ela chamou de terapia ocupacional, né? Uns trabalhos manuais, lixando. E isso fez com que ela ficasse mais relaxada, mais tranquila. E isso refletiu até na comida que ela fez no final do episódio. O que eu tô esperando agora é o desenrolar do fato da Ellen saber que a Tina deu uns pega num cara no episódio anterior. Será que a Ellen vai ficar do lado da amiga ou vai ficar do lado do irmão? A Keila soltou que a Tina se pegou com um cara nas araras, mas aí elas desconversaram e falaram, não sei o que, ele é gay. Sendo que a gente já teve toda aquela discussão no vídeo anterior sobre o fato do cara não ser gay. Mas nessa situação rola dar uma mentidinha só pra se safar, né? Mas a questão da Tina nesse episódio não foi com o Anderson, foi com a irmã dela, a Thelma. Elas têm aquele momento bem fofo das duas, né, se desfazendo das roupas da mãe que morreu. E enquanto a Thelma tá experimentando as roupas, ela fala que não quer colocar calça porque está com uma coceirinha e suspeita que seja HPV. Mas depois ela descobre que é clamídia, né? Que virada foi essa da Tina surtando e fazendo o papel de mãe? A conversa da Tina com a Thelma no carro foi muito interessante pra ver como as duas amadureceram, né? Porque a Thelma não é mais aquela menininha que ficava lá em Malhação dedurando a irmã mais velha. Porque agora ela é adolescente e está se relacionando assim como a irmã dela fazia quando tinha a mesma idade. E mesmo a Tina tendo umas atitudes super protetoras, né? Querendo saber quem é o menino, falando que vai ligar pros pais dele, a gente vê o contraponto dela com a ginecologista, né? Que é uma médica super conservadora. Inclusive, eu não sei muito de ginecologistas, né? Eu não passo em ginecologista, mas me soou um pouco forçado todo aquele conservadorismo exagerado da médica. Vocês aí que passam em ginecologistas, coloquem nos comentários se ginecologista faz isso mesmo, porque me pareceu um pouco demais até. Uma médica falando que ela devia aconselhar usar camisinha, mas ela preferia até aconselhar não fazer sexo e só fazer isso depois do casamento. E ainda falou que as mulheres estão muito promíscuas ultimamente. Tipo, gente, e ela era a próxima mãe da Tina, que era conservadora também, né? Acho que tentaram fazer essa ligação pra mostrar por que essa médica era assim, mas mesmo assim eu achei um pouquinho demais. Porém, eu achei fofo a Tina defendendo a irmã, né? Falando que ia procurar outra médica, né? O mínimo. E eu confesso que eu tô mais interessado em ver a relação da Tina com a irmã dela do que a Tina com o Anderson. Uma pena esses episódios de meia hora, que passa tudo rápido, que não dá pra sentir direito, gente. Meia hora por semana? Mas enfim, né? Não tem o que fazer, vamos esperar, né? Mais uma semana pro quarto episódio das Five. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!